Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, que nos preside nessa sessão, eu venho a essa tribuna para fazer debate de dois temas, senhor presidente, um relativo ao nosso estado do Rio de Janeiro e outro relativo ao município do Rio de Janeiro, a capital de nosso estado. O tema que eu gostaria de tratar com relação ao estado diz respeito ainda de matéria que foi aprovada nessa Assembleia Legislativa na semana passada e ontem sancionada pelo governador do estado do Rio de Janeiro e que diz respeito à redução de 4 pontos percentuais na alíquota do óleo do ICMS do óleo diesel aqui no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha o óleo diesel mais caro do Brasil. Uma insanidade total. Importante lembrar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que eu e um conjunto de deputados nessa Assembleia Legislativa votamos contra todas as iniciativas de governo de promover aumento de impostos, aumento da carga tributária no nosso estado. Vossa Excelência acompanhou a oposição nessas votações, entendendo que não é mais possível recolher tributos do cidadão num momento de crise, achando que isso aumenta a arrecadação. É um grande erro você achar que o bolso do cidadão é um saco sem fundo. E o erro que o Rio de Janeiro cometeu no diesel pôde ser corrigido na semana passada. Não faz sentido o Rio de Janeiro cobrar ICMS do diesel mais caro que São Paulo e que o Espírito Santo. O que estava acontecendo era a redução do volume de óleo diesel vendido no nosso estado. O caminhão vinha de São Paulo, parava na fronteira do estado do Rio de Janeiro, na Via Dutra, botava 600 litros de gasolina no tanque, chegava no Rio, voltava sem abastecer e abastecia novamente na fronteira. E os transportadores do Rio de Janeiro, aqueles que sobreviveram, porque muitos foram dizimados pela concorrência desleal de outros estados, com frete mais barato, porque o diesel era mais barato, os próprios transportadores do Rio saíam aqui do Rio de Janeiro com o tanque no cheirinho para abastecer na fronteira e depois seguir a viagem ao seu destino final. Nós corrigimos isso com a aprovação pela Assembleia Legislativa e ontem o governador sancionou, reduzindo o ICMS do diesel do Rio de Janeiro de 16% para 12%, equiparando ao ICMS cobrado em São Paulo e no Espírito Santo. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para que isso tenha o efeito que nós queremos, que é o aumento da competitividade, a redução do custo de frete e o maior movimento da economia fluminense, com arrecadação maior de tributos pelo aumento de volume de diesel vendido, é necessário e indispensável que essa diferença de preço chegue na bomba ao consumidor de óleo diesel do nosso estado. O governo federal, por conta da greve dos caminhoneiros, concedeu em todo o território nacional um desconto de 46 centavos no preço do óleo diesel, que ainda não chegou em todas as bombas do país, que ainda não chegou em todas as bombas do estado do Rio de Janeiro. Agora, nós demos um desconto, uma redução no ICMS adicional. Então, o consumidor de diesel no Rio de Janeiro tem que ter menos 46 centavos, que é que todo o Brasil vai ter, e além disso, menos 12 centavos para o desconto que nós demos da redução do ICMS. Porque o que nós queremos é equiparar o preço do Rio com o preço de São Paulo. Se não houver o repasse de 12 centavos no preço do diesel a mais dos 46, não vai ter valido de nada o nosso esforço. E nós vamos ter que tomar providências sérias com relação a isso. Por isso, senhor presidente, eu oficiei e pedi uma audiência ao presidente, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, para entender, para que ele informe a Assembleia Legislativa qual é o plano de fiscalização da ANP sobre os postos de combustível no nosso estado, que ele observe que além dos 46 centavos nacionais, nós temos mais 12 centavos da redução do nosso ICMS, o consumidor do Rio de Janeiro tem que ter um desconto de 58 centavos e não 46, e que ele informe como vai se dar essa fiscalização. A mesma coisa fiz com relação ao governador do estado, solicitando que ele informe e oriente ao PROCON para que acompanhe nessa fiscalização. Nós temos que ser absolutamente rigorosos. Essa redução de impostos tem que chegar ao consumidor final.
E eu tenho certeza que nós vamos contar com a colaboração, a compreensão e a correção dos distribuidores de combustível do nosso Estado, e estaremos vigilantes e voltaremos a essa tribuna. E peço desde já àqueles que nos acompanham na TV Alerj para informar aqui no Fala Alerj, na denúncia do PROCON da Alerj, que algum posto no Rio de Janeiro não esteja cumprindo, que nós vamos encaminhar essas informações imediatamente ao Governo Federal, à Agência Nacional de Petróleo e também ao PROCON estadual. Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, caminhoneiro do Rio de Janeiro, transportador do Rio de Janeiro, fique vigilante e nos informe. Nós não podemos admitir que uma conquista, a equiparação do preço do diesel no Rio com São Paulo e o Espírito Santo, fique na miragem e não chegue na ponta onde tem que chegar. Isso é muito importante para a competitividade do nosso Estado. Estaremos vigilantes, senhor presidente, e eu estarei na semana que vem com o presidente, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, para compreender o que ele vai fazer na posição de vice-presidente da Comissão de Minas e Energia dessa casa, que vai acompanhar a aplicação dessa redução do preço do óleo diesel no Rio. E, senhor presidente, ao encerrar, eu não posso deixar de trazer a essa tribuna uma questão do município da capital, a cidade do Rio de Janeiro, a qual eu represento nessa Assembleia Legislativa. Hoje vieram a público números estarrecedores que a nossa população já conhece, porque ela, como nós, caminha nas ruas. Nós temos, nesse momento, 300 obras paralisadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro em toda a cidade. São 300 obras, desde obras grandes, como a ampliação da Avenida Brasil para a implantação do corredor Transbrasil, que está paralisada, não tem um funcionário trabalhando, só está gerando inconveniente no trânsito e não os benefícios prometidos. E pior, senhor presidente, essa obra foi paralisada pelo ex-prefeito no final de sua gestão. Demorou uns 8 a 10 meses para ser retomada por essa gestão. Foi contraído um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para possibilitar a conclusão do corredor Transbrasil. E menos de um ano depois das obras reiniciarem, elas são paralisadas de novo. E nós queremos saber, como representantes dessa população do Rio de Janeiro, os motivos da paralisação dessa obra específica, que foi objeto de um contrato de financiamento. Porque as outras 299 obras paradas, senhor presidente, nós sabemos muito bem porque elas estão paradas. Porque o município do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro está quebrada, está falida, não tem recursos em caixa para manter os seus objetivos e os seus compromissos em dia. E pior do que isso, enganou a população, impondo um aumento do IPTU estratosférico, botando a mão no bolso dos cidadãos, no meu bolso, no bolso de todos que nos acompanham nesse debate, para, teoricamente, equilibrar as contas do município. Mas isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o município do Rio de Janeiro está sem gestor. Nós temos um prefeito ausente, um prefeito que não acompanha o dia a dia da cidade, a cidade está largada, os conflitos entre os secretariados são constantes e uma máquina largada, uma cidade de 6,5 milhões de habitantes largada, a resultante é péssimos serviços públicos, a decadência de toda a estrutura da prefeitura e também 300 obras paradas com dinheiro público sendo jogado no lixo. Todos nós sabemos, se uma obra pública, e temos aqui hoje a visita de um prefeito de São José do Vale do Rio Preto, que sabe muito bem porque é um prefeito atuante e diligente. Nós sabemos que quando uma obra é paralisada no meio, perde o cidadão, porque o empreiteiro, para retomar aquela obra, ele vai cobrar mais caro, porque a obra se deteriora no tempo. Então imagine o prejuízo que o cidadão do Rio de Janeiro está tendo com essa imperícia da prefeitura e do seu prefeito Marcelo Crivella. É inacreditável o que está acontecendo e nós queremos cobrar aqui dessa tribuna satisfações do prefeito. Por que para a obra do Transbrasil se tinha dinheiro carimbado de empréstimo federal para a conclusão dessa obra, foi retomada e paralisada? E cadê o planejamento da gestão, o equilíbrio das contas do município, a redução de despesas ordinárias, o corte de despesas não necessárias, o enxugamento da máquina administrativa, a racionalização da estrutura da burocracia municipal para que o Rio de Janeiro possa se equilibrar e
frente aos seus requerimentos, às suas necessidades. Isso simplesmente não acontece porque nós não temos prefeito no Rio de Janeiro. E no meio de tudo isso, para encerrar, senhor presidente, hoje nós somos aturdidos com a notícia que o prefeito mandou lançar uma licitação de R$500 mil, R$500 mil, com 300 obras paradas, obras de saneamento, obras de postos de saúde. Nós temos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, senhor presidente, ruas com buraco e vala feita, aberta, o morador não consegue chegar em casa e o prefeito não conclui a obra. No meio desse caos todo, ele lançar uma licitação de R$500 mil para comprar motocicletas para sua escolta pessoal é de uma insensibilidade inacreditável. É inacreditável que o prefeito agora, com o Rio de Janeiro todo parado, ele quer motos mais possantes para que só ele possa circular na cidade do Rio de Janeiro com os seus batedores abrindo o trânsito, fechando o sinal, como se ele fosse um semideus ou qualquer coisa parecida. Não sabemos efetivamente o que ele é nesse momento. A única coisa que nós sabemos é que ele é um péssimo administrador para o Rio de Janeiro. E eu peço do alto dessa tribuna, para encerrar, senhor presidente, que o prefeito Marcelo Crivella cancele essa licitação, venha a público esclarecer o futuro e o destino dos recursos da obra do Transbrasil e como é que ele vai fazer para equilibrar as finanças do município e voltar a trabalhar nessas 300 frentes de obra. O Rio de Janeiro não pode ter mais nenhuma outra frente de obra, senhor presidente. O prefeito que entrou prometendo cuidar das pessoas, aparentemente agora decidiu cuidar apenas dele próprio, gastando R$500 mil para batedores comprarem motos novas e possantes para que ele possa circular com mais velocidade da nossa cidade. O Rio de Janeiro não merece isso e eu estou aqui resistindo e fazendo essas denúncias e querendo uma resposta do prefeito do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.